Muito bem, muito bem, muito bem. Enorme satisfação estar aqui com você. Eu sou o professor Márcio Antônio Rocha, mais uma vez aqui integrando a equipe do professor Silvio Sandi, nessa nossa empreitada interessantíssima, que é o concurso para a carreira fiscal no município de Teresina, o chamado ISS Teresina. E para isso, nós estamos aqui com um curso prático, objetivo, totalmente pautado, deitado, debruçado sobre questões. Serão várias listas com várias questões, onde vamos fazer uma revisão ou abordagem dos principais pontos, também debruçados, nós dois, sobre o edital, cobrindo todo o edital com questões. E assim a gente vai mesclar a análise teórica com a resolução de questões. Sendo mais preciso, através da resolução de questões, vamos fazer a devida análise teórica, beleza? Eu estou aqui com a primeira lista aqui de questões envolvendo os seguintes temas: competência tributária, repartição de receitas tributárias e limitações constitucionais ao poder tributar. Então, um pontapé inicial de peso. Competência tributária, isso envolve também repartição de receitas, e além disso, limitações constitucionais ao poder tributar. Isso envolve nada mais, nada menos do que os princípios constitucionais tributários, do que as imunidades tributárias. Beleza? Então vamos lá, a gente não tem tempo a perder, são várias questões, vamos começar. Vamos lá, beleza. Olha aqui a primeira lista, portanto, competência, repartição, limitações ao poder tributar. Primeira questão. Muito bem, primeira questão. Uma questão da própria Carlos Chagas, esse vai ser o nosso foco, né? Questões da própria Fundação Carlos Chagas. Obviamente que se tiver um item ou outro que não haja questões, a gente vai formular questões, mas no estilo Carlos Chagas. No geral, você vai acompanhar que são questões da própria Fundação. E essa é uma questão de 2016. Vamos ver. A Constituição Federal atribui competência aos entes federados para instituir e cobrar impostos. Muito bem. De acordo com o texto constitucional, vamos ver. Alternativa A. Incide o ICMS, de competência estadual, na etapa de comercialização de videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais de autores brasileiros. Muito bem. Então, a alternativa A informando que, de acordo com o texto constitucional, incide o ICMS na etapa de comercialização de videofonogramas. Eu já adianto a você que isso aqui tem a ver com uma imunidade das mais recentes prevista no artigo 150, inciso 6º, 150, inciso 6º da Constituição, aquele inciso que traz imunidades para impostos apenas, nesse inciso. Você sabe que há imunidades para várias espécies tributárias, mas nesse dispositivo, artigo 150, inciso 6º, as imunidades são todas para espécie e impostos. E esse inciso 6º ganhou uma linha E, ou a linha E, como queira, que é a chamada imunidade musical. E aí há uma imunidade referente a impostos que incidiriam sobre a produção de vídeos, CDs, downloads, envolvendo a questão musical, de forma a incentivar, digamos assim, a aquisição dessas figuras, combatendo dessa forma a pirataria. Eu sempre costumo dizer em aulas que essa emenda veio com 10, 15 anos de atraso, se a ideia era combater a pirataria, já que o brasileiro perdeu a própria cultura de adquirir DVDs e principalmente CDs. Mas vamos ver. Na verdade, o ICMS ele não incide sobre a comercialização de videofonogramas musicais produzidos no Brasil, justamente por causa dessa imunidade. A única ressalva dessa imunidade está lá no finalzinho da linha. É bom comentar isso com você. É bom que você esteja em mãos com a Constituição Federal e mais adiante com o Código Tributário Nacional. Mas nesse primeiro tema aqui de competência, limitações e repartições, é interessante que você esteja com a Constituição, porque aí eu vou citando o artigo, você dá o seu pause aí, acelera ou retarda
a exibição do vídeo, e você dá o pause e vai acompanhar. Melhor do que eu ir aqui, ir lá acompanhar com você no texto constitucional, para evitar que a gente venha a perder tempo com isso. Mas eu ia dizendo que essa imunidade, portanto, ela contempla o ICMS não incide. A única ressalva que existe para essa imunidade, no finalzinho da linha E, você pode acompanhar, é com relação à última etapa, ali, a etapa de replicação. Replicar, reproduzir. Imagine um CD matriz, e aí vamos produzir 10.000 unidades. Justamente nessa etapa é que o imposto incide sim. Então, por exemplo, o IPI incide nessa última etapa. Professor Márcio Antônio Rocha, se a ideia é baratear os custos, por quê? Que justamente na etapa da replicação há a incidência dos impostos pertinentes. Não há imunidade, portanto. Isso é para preservar a Zona Franca de Manaus. Porque a maioria dessas indústrias que fazem essa última etapa de replicação, a maioria está lá na Zona Franca. E se a imunidade contemplasse também essa fase de replicação, haveria uma extensão do benefício fiscal da Zona Franca de Manaus, digamos assim, para todo o Brasil. Então aquelas indústrias que estão lá situadas viriam se instalar na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, e isso acabaria ocasionando uma evasão dessas indústrias lá da Zona Franca de Manaus. Portanto, o ICMS aqui não incide, recapitulando, porque na etapa de comercialização não incide. Se aqui houvesse a expressão replicação, especialmente com relação ao IPI, aí sim haveria incidência. Joia? 150, inciso 6º, a linha E. Alternativa B de bola. Incide o ITR de competência da União sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que possua outros imóveis. Isso aqui é interessante, porque de fato temos uma imunidade por ITR, lá no artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, 153, parágrafo 4º, temos uma imunidade do ITR com relação a pequenas glebas rurais, desde que o proprietário explore aquela propriedade, portanto ele não pode alugar, não pode arrender, e desde que ele não possua outro imóvel. Desde que ele não possua. Observe aqui, nessa alternativa B, que os requisitos estão parcialmente atendidos. O ITR de competência da União incide sobre pequenas glebas rurais, beleza, glebas rurais, definidas em lei, muito bem, quando as explore o proprietário que possua outro imóvel. Bom, quando as explore, seria o requisito da imunidade. Pequena gleba rural seria requisito da imunidade. Mas para que a imunidade imperasse, seria preciso que ele não possuísse outro imóvel. Se ele não possuísse outros imóveis, o ITR não incidiria por causa da imunidade. Como ele possui outro imóveis, a alternativa B está correta. O ITR incide sim. Cuidado, não incidiria se fosse uma pequena gleba rural, desde que a propriedade fosse explorada diretamente pelo próprio proprietário e desde que ele não possuísse outros imóveis. Aí não incidiria. Como ele possui outros imóveis, o ITR incide sim, essa alternativa B de bola está correta. Vamos ver as demais. Terceira, alternativa C. O ISS de competência municipal incide sobre a prestação de serviço de comunicação. Não incide porque serviço de comunicação foi, com a Constituição de 88, transformar o antigo ICM em ICMS, circulação de mercadorias e serviços de comunicações, acompanhados de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Muito bem, então não incide o ISS. D de dado, incide o ITCMD de competência estadual sobre a transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis localizados em seu território. Opa, transmissão onerosa não é característica para a incidência do ITCMD, seja causa-mortes, seja doações. Essa transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, e caso seja entre vivos, é motivo de incidência do imposto sobre transmissão municipal, o imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso entre vivos, conhecido como ITBI em alguns municípios ou ITIV em outros municípios. Portanto, não incide o ITIV sobre essa transmissão onerosa, incidiria
se fosse uma transmissão também envolvendo vivos, ITIV ou ITBI. E na alternativa incide o IPI, de competência da União, sobre o ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, quando de sua transformação em lingotes para fins de seu armazenamento nos cofres do Banco Central do Brasil. Não incide porque sobre esse ouro aqui, como ativo financeiro ou instrumento cambial, diz o artigo 153, parágrafo 5º, o único imposto que pode incidir é o IOF. E justamente sobre a chamada operação de origem, é aquela operação em que o ouro sai da mineração, sai do extrativista e vai para a primeira instituição financeira. Então, não incide o IPI nessa situação. Portanto, primeira questão, ficamos com a alternativa B de bola. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos para a nossa gloriosa segunda questão. Segunda questão. Analise, olha, uma questão sobre repartição de receitas tributárias. Se você está com a Constituição na mão, você fica ali entre os artigos 157 a 161 do texto constitucional. 157 a 161. Especificamente, 157 a 159, embora os artigos 160 e 161 também tragam considerações. Vamos ver. Primeiro, 20% do produto da arrecadação do imposto que a União pode instituir no exercício de sua competência tributária residual. Opa, 20% do chamado imposto residual. Eu já vou logo adiantando para você que isso está no artigo 157, inciso 2º da Constituição Federal. 157, inciso 2º, competência, ou melhor, pertence aos estados e ao Distrito Federal. Muito bem. 25% do produto da arrecadação do ICMS. Do ICMS. Muito bem. Para os fins da repartição das receitas tributárias, esses percentuais são pertencentes entre as esferas de organização política e administrativa, respectivamente. Muito bem. Com relação ao ICMS, deixa eu completar logo aqui, 25%, isso aqui está no artigo 158, inciso 4º. Pertence aos municípios, portanto, do que o Estado arrecadar, com relação ao ICMS, ele tem que destinar 25% para os seus gloriosos municípios. Então, a alternativa correta, já que temos aqui no final do enunciado a palavrinha respectivamente, a alternativa correta indicará estados e Distrito Federal e municípios. Vamos ver como é que estamos aqui. Alternativa A, Distrito Federal e União, não. B de bola, estados, sim, mas 25% do ICMS não vão para a União. C, imposto residual para os municípios, não. E 25% do ICMS para o Distrito Federal, ele já é competente para o Distrito Federal. D de dado, municípios não, União não. Alternativa é, os estados acompanhados do Distrito Federal ficam com 20% de eventual imposto residual e os municípios ficam com 25% da arrecadação dos estados pertinente ao ICMS. Portanto, segunda questão, a alternativa é, vamos avançando. Terceira questão. Terceira questão. Sobre a instituição de tributo que tenha como fato gerador a movimentação financeira caracterizada por saques e transferências bancárias de dinheiro, é correto afirmar que, imagine a instituição de um tributo que tenha como fato gerador a movimentação financeira caracterizada por saques e transferências bancárias. A Constituição não faz previsão de um tributo que incida exatamente sobre isso, exatamente sobre essa movimentação financeira caracterizada por saques e transferências. Não confundir com o IOF, né? Que incide sobre operações financeiras, câmbio, crédito, seguros, títulos e valores mobiliários. Então não há uma previsão para isso. É muito possível que essa questão esteja aludindo à chamada competência residual
para a União instituir novos impostos, impostos inéditos, quer dizer, ela criaria, instituiria um imposto sobre esse fato gerador que é inédito. Isso só poderia ser feito através de lei complementar, desde que esse imposto fosse não cumulativo e, como é o caso, que não repetisse fato gerador e nem base de cálculo de nenhum outro imposto previsto na Constituição. E é justamente o caso. Essa previsão está no artigo 154, inciso 1º da Constituição, competência residual. Requisitos: lei complementar, não cumulatividade e o ineditismo, caracterizado por não repetir fato gerador e nem base de cálculo dos demais impostos. Vamos ver como é que está isso aqui. Alternativa A. Esse tributo somente pode ter natureza jurídica de imposto extraordinário da União, mediante lei ordinária. Ele não pode ter a característica de imposto extraordinário, porque imposto extraordinário envolve uma circunstância muito especial, que é a guerra externa à sua iminência. Então ele não pode ter essa característica. Seria um imposto extraordinário, mas aí ficou faltando o elemento guerra externa à sua iminência como motivo para a instituição. Então não é o caso. Lembrando que essa competência extraordinária de guerra está no mesmo artigo da competência residual, 154. Só que em vez do inciso 1º, no inciso 2º. B de bola. A movimentação financeira não pode ser fato gerador de qualquer tributo, por não ter caráter econômico, razão pela qual haveria inconstitucionalidade na instituição desse tributo. Não, ela pode sim, e tem caráter econômico sim. Alternativa B de bola, viajando na maionese. Alternativa C. Por ter fato gerador novo, não previsto na Constituição, somente pode ser instituído por emenda. Realmente tem um fato gerador novo, não previsto na Constituição, mas ele não pode somente ser instituído por emenda. É verdade que emenda poderia fazer a previsão. Afinal de contas, essa é uma das funções da Constituição Federal na questão tributária, outorgar e distribuir competências tributárias. Óbvio que se uma emenda dissesse, olha, agora, a partir de agora, a União pode instituir um imposto sobre essa situação aqui, o Estado pode instituir tal tributo sobre essa situação, claro que isso seria válido. Mas a alternativa peca quando ela diz somente por emenda. Não é somente por emenda porque a própria Constituição, como eu já disse, autoriza que a União crie esse tal imposto novo, inédito, no exercício da competência residual do artigo 154, inciso 1º. Vamos ver a alternativa D de dado. Pode ser instituído pela União no campo da competência, olha aí, residual, desde que por lei complementar e que não seja cumulativo, olha as características, os requisitos da competência residual, pois o fato gerador não está discriminado na Constituição. A alternativa D de dado é a correta, 154, inciso 1º, Constituição Federal. Então, recapitulando, se a Constituição não faz previsão, claro que se ela passar a fazer através de emenda, o tributo será validado, mas não é o caso aqui na questão. Na questão, há alternativa que diz que há essa possibilidade da União instituir, é verdade, por lei complementar, desde que seja não cumulativo e não repetindo fato gerador e base de cálculo de demais impostos. Competência residual, artigo 154, inciso 1º, ok? Lembrando que aquela outra alternativa, a alternativa C, ela só não ficou correta porque ela diz que somente por emenda. Por emenda, óbvio que poderia, mas não somente por emenda, já que já existe no próprio corpo constitucional a previsão através da competência residual. Na alternativa E, terá necessariamente natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, de competência exclusiva da União. Negativo, não há essa previsão na Constituição. Vamos voando para a questão 4. Questão 4. Muito bem. Por expressa determinação constitucional, olha aí, repartição de receitas tributárias, repartição de receitas, pertencem aos municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Uma questão da Carlos Chagas, 2015, vamos ver. É a chamada cota parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS. Muito bem.
O Estado de Santa Catarina concedeu empréstimo a vários municípios localizados em seu território, sob condição de que o valor emprestado fosse pago no prazo máximo de 24 meses. Fim do referido prazo, a maior parte dos municípios manteve-se inadimplente, olha aí, olha a crise. Como consequência dessa inadimplência, o Estado editou norma que condicionou a entrega da cota-parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS ao pagamento dos referidos créditos vencidos e não pagos. Muito bem, o Estado editou uma norma condicionando a entrega da cota-parte ao pagamento dos seus créditos vencidos e que não foram pagos pelos municípios. Essa é, por sinal, uma das poucas situações em que a Constituição autoriza que haja algum tipo de retenção. No artigo 160, parágrafo único, inciso 1º. Vamos ver isso. Diante do condicionamento criado pelo Estado, os municípios catarinenses entraram em juízo, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da norma que implementou a referida condição. E alegaram, paralelamente, que deixaram de pagar os referidos empréstimos recebidos como forma de protesto contra o governo estadual, que editara a lei, segundo a qual 3/5 da cota-parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS seriam creditados de acordo com aquela lei. Muito bem, 3/5 da cota-parte municipal. Muito bem. Seriam creditados de acordo com aquela lei. Os municípios devedores sentiram-se prejudicados pelos termos dessa nova lei. Com base nos fatos hipotéticos narrados acima e na disciplina da Constituição Federal acerca dessa questão, o Estado de Santa Catarina, alternativa A, não poderia ter editado lei ordinária dispondo sobre a forma de creditamento de fração alguma da cota-parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS, pois essa matéria é reservada à disciplina de lei complementar federal. Não é assim. Diz o artigo 158, no seu parágrafo único, que há 2 critérios para a distribuição do ICMS. No inciso 1º, no mínimo 3/4 de acordo com a colaboração de cada município na circulação de mercadorias no Estado, o chamado valor agregado à economia. E no inciso 2º, no máximo 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual. Ou, se for um território federal, uma lei federal. Então a Constituição, no artigo 158, parágrafo único, no seu inciso 2º, não no inciso 1º, no inciso 1º a própria Constituição já diz, no mínimo 3/4 de acordo com o valor agregado à economia do Estado por cada município. Mas no inciso 2º, é de acordo com o que dispuser a lei estadual. Então o Estado pode sim, com relação àquela cota-parte dos municípios, pelo menos com relação a uma fração daquela cota-parte, ele próprio colocar as condições, colocar o critério, colocar os requisitos. Então, pelo menos uma parte daquilo. E a alternativa A diz que, sob fração alguma, ele poderia, na verdade, ele pode, em até, no máximo, 1/4 daqueles 25%. B de bola. Não poderia ter editado norma que condicionasse a entrega de recursos provenientes da cota-parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS, ao pagamento dos créditos de que era titular. A mesma questão sobre a cota-parte total, não. Mas com relação a uma parte, ele pode. Porque ele pode estabelecer quais são os requisitos. Alternativa C. Poderia ter editado lei ordinária que dispusesse sobre a forma de creditamento da cota-parte municipal sobre o produto da arrecadação do ICMS na proporção de até 1/4 do valor da referida cota-parte. Exatamente isso. Artigo 158, parágrafo único, inciso 2º. Colocar os requisitos para distribuição, não daqueles no mínimo 3/4 dos 25%, inciso 1º, mas no máximo 1/4 dos 25%, é competência dos estados, sim. Ele é que escolhe com base em que termos ele vai distribuir aquela cota dos 25%. Que cota, professor Márcio Antônio Rocha?
aquele no máximo 1/4 dos 25%, conforme artigo 158, parágrafo único, inciso 2º da Constituição. Ok? Qual foi aqui na alternativa B de bola? Deixa eu só retornar. Não poderia ter editado norma que condicionasse a entrega de recursos provenientes da cota parte municipal sobre o produto da arrecadação ao pagamento dos créditos. Lembrando que condicionar ao pagamento dos créditos, isso está previsto no artigo 160, parágrafo único, inciso 1º na Constituição. Esse é um dos motivos que pode fazer com que um ente segure o valor. Qual? Se o Estado vai entregar um valor para o município e o município deve algo ao Estado, o Estado pode segurar o valor sim, ok? Só esclarecendo um pouco mais a B de bola. Alternativa C é a correta. Alternativa D, poderia ter editado lei ordinária que dispusesse sobre a forma de creditamento da cota parte municipal sobre o produto da arrecadação na proporção de até metade do valor. Até metade não, no máximo 1/4 dos 25%. Alternativa E, não poderia ter editado norma visando reter sobre o produto da arrecadação, mas poderia ter editado para o fim de restringir o emprego desses recursos a determinados meios. Não há essa possibilidade de restrição. Portanto, na quarta questão, alternativa C, e vamos fechar logo a quinta questão. Vamos ver. Vamos ver. Acerca das imunidades tributárias, é correto afirmar que, portanto, saindo do tema competência, saindo do tema repartição, entrando em limitações ao poder de tributar com as imunidades. Alternativa A. A imunidade dos templos de qualquer culto abrange o local de culto e também imóveis de propriedade da entidade religiosa locados a terceiros. Opa! O imóvel da entidade religiosa locado a terceiro. Desde que o aluguel reverta em benefício da atividade religiosa. Bom, de fato, essa imunidade dos templos de qualquer culto está prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha B de bola, Constituição Federal, e ela é regulada pelo parágrafo 4º desse mesmo artigo. Esse parágrafo regula a imunidade da linha B e regula a imunidade da linha C, aquela para partidos políticos, sindicatos, entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos. E esse parágrafo 4º diz que essa imunidade é para impostos sobre patrimônio, rendas e serviços vinculados à finalidade essencial ou decorrentes dessa finalidade essencial. Muito bem. E o Supremo Tribunal Federal entende que quando você tem um bem alugado e o valor desse aluguel é destinado à finalidade essencial, o Supremo compreende que, nesse caso, a finalidade está sim sendo observada. Embora o aluguel não tenha uma relação direta com a finalidade, mas os recursos provenientes do aluguel estão sendo destinados à finalidade. Beleza? A alternativa A é a correta, portanto. Entidades fechadas de previdência privada estão amparadas pela imunidade devido à natureza assistencial. Entidades fechadas de previdência privada devido à sua natureza assistencial. Espera aí, dois autos, não é bem assim. Para o Supremo Tribunal Federal, essa entidade fechada de previdência privada só se equipara à entidade de assistência social sem fins lucrativos, artigo 150, inciso 6º, a linha C, caso não haja nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de contribuição da parte dos beneficiários dessa entidade de previdência privada fechada. Professor Márcio Antônio Rocha, que situação é essa? Entidade de previdência privada fechada e o beneficiário não paga nada? Existe. Existem. Tanto existem que o Supremo julgou, aliás, é a súmula do Supremo. Então, qual é o requisito? Que não haja contribuição alguma dos beneficiários. Não é o caso aqui na alternativa B de bola. Alternativa C são aplicáveis exclusivamente em relação aos impostos. Não, existem imunidades também para outras espécies tributárias, como contribuições e até para taxas na visão do Supremo Tribunal Federal. Alternativa D de dado, a imunidade relativa às operações com petróleo, combustíveis e minerais alcança os tributos em geral, compreendendo impostos e contribuições. Não, essa imunidade é só para impostos.
artigo 155, parágrafo 3º, é o dispositivo que diz que sobre esses itens só incidem II, IE e ICMS. Então há uma imunidade para os demais impostos, segundo o 155, parágrafo 3º. E finalmente, na alternativa E, a imunidade recíproca beneficia as empresas públicas da sociedade de economia mista, dois autos. A princípio, não. Segundo o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, não. Mas o Supremo entende que se essas empresas estiverem prestando um serviço público exclusivo e obrigatório do Estado, ou um serviço público monopólio do Estado, aí sim elas teriam direito à imunidade recíproca. Beleza? Muito bem. Fechando aqui o bloco, no próximo bloco mais questões sobre o tema. Até lá.